Dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí da hora que você esteja assistindo nossa última parte da trilogia dos povos pré-colombianos, ou seja, dos povos ameríndios ou mesoamericanos que estavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, antes da chegada dos europeus ao nosso continente, né? Antes do que a gente vai chamar erroneamente de conquista, na verdade foi invasão, mas isso deixa para lá que não faz parte dessa discussão. Vamos falar sobre os astecas. Os astecas, na verdade, eles foram contemporâneos dos maias, viveram basicamente na mesma região onde hoje se encontra a cidade do México. Só que os astecas viviam no planalto, viviam num local mais alto, viviam, vamos dizer assim, basicamente numa ilha em cima do terreno, do território que hoje em dia é o México. Então, se localizava no Planalto Mexicano, a capital era Tenochtitlan, é um nome um pouco complicado, mas dá para desenrolar Tenochtitlan, que é hoje a atual cidade do México, e também a capital do México. Era um lago, uma ilhota, um grande lago, né? O lago Tecuco, e agora não tem mais lago porque os espanhóis aterraram tudo. Beleza, mas vamos lá. O governo dos astecas era um governo autocrata, ou seja, a autocracia. Isso consiste no monarca, no rei, que ele tinha um poder ilimitado, quer dizer, ninguém mandava nele, ninguém fiscalizava ele. Ele tinha o poder militar, religioso, ele tinha o poder político. Ele era o bichão, ninguém mandava nele, ninguém tocava ele, ele era o próprio filho do grande Deus Sol. Como os maias, os astecas também faziam sacrifício em nome de seus deuses, inclusive sacrifícios humanos, mais do que os maias, certo? Para alimentar seus deuses, para não deixar os deuses zangados, para os deuses não castigarem esses povos. Quem eram os sacrificados? Aí depende. Uma hora eram povos guerreiros inimigos, outra hora eram povos do próprio povo, né? Escolhidos divinamente, né? pelo, pelo pajé lá local, vamos dizer assim, pelo líder religioso local. E aí era um privilégio para esses povos, no caso de astecas, morrerem, porque foram os deuses que escolheu esse sacrifício para que, quer dizer, ele escolheu uma pessoa especial para que se sacrificasse. Enfim, bora lá. Todos esses sacrifícios, resumidamente, serviam para acalmar e alimentar os deuses. A antiga capital asteca, ela chegou quando os espanhóis chegaram na América, ela estava provavelmente com 200 mil pessoas, ou seja, 200 mil habitantes. Para você ter noção, Caruaru chegou em 400 mil, acho que há um ano e pouco, 2 anos atrás. Então, resumidamente, era metade de um Caruaru flutuando basicamente numa ilha. Hoje em dia, todo esse lago daqui, ele está aterrado, e hoje em dia toda essa área daqui é a cidade do México. Tem várias obras feitas no subterrâneo da cidade do México, é possível encontrar algumas construções, o resto de construções desse período, do período onde os astecas moravam aí nesse grande planalto, que na verdade é quase como uma cratera de um vulcão alagada. As chinampas era, na verdade, as chinampas, elas são ilhas artificiais, até hoje elas são usadas, por povos lá do Planalto, certo? Descendentes dos astecas. Chinampas nada mais eram do que ilhas artificiais, certo? Que serviam para cultivar o alimento. Por quê? Porque como estava no Planalto e é muito seco, o clima é seco, precipitação pouca, quer dizer, a chuva chove pouco, né? A rarefeito, quase clima desértico. Então, tinham a favor deles um lago, mas tinham contra eles o clima. Então eles se adaptaram, fizeram ilhas flutuantes para cultivar os seus alimentos e alguns alimentos que necessitariam de muita água, né? Então as chinampas basicamente eram ilhas
submersas, certo? Ilhas artificiais feitas pelos próprios astecas, que serviam como técnica de cultivo, serviam como uma irrigação, certo? Por quê? Porque como eles fazem essa ilha artificial, a terra ela sempre permanecia úmida, então dando assim suporte de água, suporte de umidade na terra para as plantas, certo? Para a plantação. Então aqui a gente vê um esquema melhor de como seriam essas chinampas, né? A gente tem de tudo aqui, tem uma litografia, que seria um desenho mais simplório de como seria como eles começariam essas chinampas, como eles cultivariam essas ilhas, certo? Tem aqui um esquema em 2D que seria como eles se utilizavam dessa água de irrigação, que essa água ela atravessaria por dutos subterrâneos até, como é que se diz, até regar, né, vamos dizer assim, essas plantações. A gente tem uma imagem que ilustra em 3D como seria a policultura. Você pode perceber que em todas as imagens que são retratadas, as chinampas, ela vai estar com policultura, ou seja, vários alimentos, certo? Cultivados. Aqui a gente vê uma chinampa real, atual, certo? E uma foto de verdade ainda cultivam. Se você for na internet, tem várias fotos sobre as chinampas que até hoje são cultivadas. Eu peguei esse esquema aqui porque eu queria que você visse que tem várias artes que retratam desde litografia, desenho simples, desenho 2D, desenho 3D e até as fotos reais. Então, se você pesquisar aí chinampas, né, vai aparecer um monte de foto. Aí a gente vai pular para a parte do ritual, né, a parte ritualística, o sacrifício dos deuses. O principal deus seria o deus Sol, né, esse deus que seria o deus ao qual a maioria dos sacrifícios eram propostos. E esses sacrifícios eles eram sempre realizados na pedra, né, a pedra principal. A gente vai ver basicamente como seria esse tipo de sacrifício. Assim como os maias, os astecas se utilizavam de sacrifício, inclusive humanos. Inclusive os astecas se utilizavam mais que os maias, viu? De sacrifício humano, para tentar acalmar os deuses, ou seja, os castigos divinos, tempestades, terremotos, estiagem, invasão inimiga, etc. Tal qual os maias, os astecas também realizavam seus sacrifícios em templos piramidais, ou seja, em pirâmides sagradas, que serviam de templos sagrados. Os astecas acreditavam que tais sacrifícios alimentavam os deuses e assim deixavam os deuses calmos, até que eles sentissem novamente fome e aí fosse feito novamente sacrifício. O ritual de sacrifício era simples, né? Principalmente da parte do quando se capturava um guerreiro, se dava tudo de bom e do melhor durante um ano a esse guerreiro, certo? Ensinava ele a tocar flauta, ele casava com 4 virgens, né? E aí era uma festa. Quando ia se aproximando mais desse dia do sacrifício, as festas aumentaram, a pomposidade aumentaram, o carinho que se tratava esse prisioneiro aumentava, porque acreditava ser a própria reencarnação do Deus Sol, do Deus Toxcal. Né? Então, assim, no dia do sacrifício, pegava-se as 4 esposas e o objeto de oferenda, que seria esse guerreiro inimigo que estaria ali há um ano só vivendo de bom e do melhor, colocaria ele numa canoa, ia até a pirâmide do julgamento, certo? Daí essas 4 esposas sairiam de cena, 4 sacerdotes entrariam em cena, cada um pegaria um membro, era só pegar um membro desse sacrifício, e um sacerdote maior, o quinto elemento, arrancaria o coração com esse sujeito vivo, com a pedra, com a faca de silex, que é uma faca de pedra pontiaguda, abria o tórax com esse sujeito vivo e arrancava o coração ainda batendo e oferecia ao Deus Sol,
certo? Essa oferenda do coração, ainda pulsando, ainda batendo com sangue, ela era colocada, ofertada na pedra, e aí o corpo, agora já sem coração e sem vida, era jogado de pirâmide abaixo, né? Esse corpo ele não valia mais nada, na verdade o que valia mesmo era o coração, que ficaria lá na pedra, sacrifício, até ele murchar. Quando o coração murchava, acreditava-se que o Deus, ele teria recebido a oferenda, ele teria se alimentado dessa oferenda, e aí ele estaria tranquilo. Ele não mandaria nenhum tipo de castigo, ele não mandaria terremoto, ele não mandaria estiagem, né? Anos de seca, ele não mandaria muita chuva, ou seja, inundações. Então, ele não mandaria povos inimigos atacarem os astecas. Então, assim, esse ritual asteca era para acalmar os deuses e deixar a sociedade asteca vivendo, vamos dizer assim, na mais perfeita harmonia, né? Salva até o Deus novamente sentir fome. Professor, quais eram os sinais? Uma seca, um povo que invade, um terremoto, um vulcão em erupção, tudo isso eram sinais que o Deus estava com fome. Então o que era preciso? Era preciso outro sacrifício. Entretanto, também eram sacrificados próprios membros astecas, principalmente mulheres e virgens. Né? Acreditavam que a pureza da virgem ela fazia com que os deuses se saciassem por mais tempo dessa fome, né, espiritual. E os deuses, eles, vamos dizer assim, eles aceitariam de bom grado, eles escolheriam inclusive a pessoa que seria sacrificada. E a pessoa que fosse escolhida, ela ia muito feliz, geralmente ia muito feliz para o julgamento, porque você ser escolhido por Deus seria um sinal de, pelo Deus principal no caso, pelo Deus Sol, seria um sinal de bênção, né? Você iria morar a eternidade com Deus Sol. Então você ia para o sacrifício sem pestanejar, você inclusive se vangloriava que seria a escolhida do Deus Sol. Então assim, todo mundo lhe respeitava, lhe dava o melhor tratamento possível até o dia do seu sacrifício. E você seria uma heroína, no caso, você seria um mártir que você sacrificou sua vida mundana para alimentar a alma do Deus e assim deixar seu povo, seus familiares, né, vivendo em paz essa vida mundana, porque para os astecas aqui era só uma passagem, né? Eles iriam futuramente encontrar com os deuses. Então seria um privilégio você ir na frente, você ser escolhida por um Deus, certo? Então assim, coisa que a gente, se for pensar hoje, a gente vai não ter muito uma noção do que é. Eu mesmo, acho que fui escolhido de Deus, não bota aí que o Deus vai escolher outro. Eu mesmo não, acho que ele se enganou. Deixa pra lá, Deus só, escolhe outro. Então, assim, hoje em dia é muito difícil a gente pensar nisso, certo? Mesmo acreditando que tem uma vida eterna e tal. Porém, lá para os astecas era a coisa mais comum, culturalmente, que eles podiam, agiam com naturalidade, entendeu? Então, assim, era uma honra, de fato, ter alguém da família que foi escolhido pelo Deus para ser sacrificado. E era uma honra também, maior ainda, inclusive, ser sacrificado, você ser o mártir. Geralmente, esse sacrifício entre os astecas acontecia com as mulheres. Alguns antropólogos, alguns estudiosos dos comportamentos sociais humanos, acreditam que esses acontecimentos, esses sacrifícios aconteciam devido o controle de natalidade, né, o controle populacional mesmo, de não ter muitas mulheres na tribo, na sociedade, enfim, né? Porque muitas mulheres na sociedade naquela época eram uma desvantagem, porque as mulheres elas não guerriam, as mulheres elas tendo mais mulheres numa sociedade, a sociedade vai ficar mais promíscua, vamos dizer assim, a invasões, certo? Mas, vamos dizer assim,
vai ser mais, vai ser mais fácil atacar uma sociedade que não tem guerreiros do que atacar uma sociedade que tem guerreiros. Então seria basicamente um controle, né, de natalidade aí, feminina no caso, que hoje poderia ser tratado como feminicídio, com certeza, mas naquela época era uma prática cultural, certo? Então assim, os sacerdotes vinham com essa ideia de que não foi o Deus Sol que te escolheu, foi Toshkawa que te escolheu, deixa isso pra lá, porque tu é a escolhida, então tem que ser privilegiada. Atualmente, essa história mudaria, né? Eu mesmo iria dizer, não, eu passo minha vez, deixa pra lá. Depois eu resolvo com Deus Tokusakal quando eu chegar lá no plano espiritual, né? Eu digo que eu tô arrependido e que, eita, desculpa aí, é porque eu não tava pronto pra ir no momento. Mas enfim, era uma honra entre as escolhidas, coisa que a gente não consegue assimilar pelas, pela o modo de pensar que a gente tem hoje em dia, certo? Mas a gente não deve pensar como agora. A gente deve dar uma voltinha no passado, uma volta lá no passado e pensar como um asteca, ele não concordar, mas sim entender como o asteca pensava a vida aqui e o privilégio de ser escolhido por um Deus supremo para ir antes, morar com ele. Aí aqui a gente vai ter também os principais deuses astecas, que seriam a trilogia, certo? Que também a gente vai elencar os três principais deuses, que são os nomezinhos bem complicados, são os nomes mais complicados da trilogia dos deuses. Huitzilopochtli, que é o deus dos deuses, o deus da guerra. É esse cabra brabo aqui, acaba virado no modo de conta aqui. Texalopicó, como é? Texatiploca, não é necessário decorar esses nomes, claro. É o deus jaguar, certo? O deus da noite, é o deus dos céus, é o deus que dá a tempestade, é o deus que dá os trovões, dá os raios. Esse primeiro deus aqui é o deus da guerra, né? Também representado como deus sol. E aqui, por último, Quetzalcoatl, que é o deus do vento e da fertilidade, que é a serpente de duas cabeças, também representado por uma serpente alada. É uma cobra, uma serpente alada é uma cobra, que minha cobra tá feia, é porque eu tô fazendo com o mouse. Seria uma cobra que tem asas. Então, cobra alada seria isso, uma cobra de asas, certo? Então, essa cobra, ela seria o deus dos ventos, seria o deus da fertilidade. Então, a gente vê que, assim como os incas, os maias, os astecas também eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E a gente, assim como os incas, assim como os maias, a gente nos astecas também só vai se deter aos três principais, certo? O futebol asteca, assim como os maias, os astecas também praticavam aquele mesmo esporte, só que com outra finalidade. Lembra que lá na aula sobre os maias, os astecas, os astecas não, os maias, eles praticavam com uma finalidade que seria o sacrifício. Os astecas não, os astecas vão praticar o mesmo esporte, só que com outra finalidade, que seria a recreação, simplesmente por diversão. Por exemplo, aquela pelada que você joga sem ser apostado, mas às vezes até os astecas apostavam. Mas assim, sem ser apostado, sem ser profissional, né? Aquela pelada amadora de final de semana. Então pronto, vamos dizer assim, os astecas eles não apostavam a própria vida, sacrifícios. Então é mais recreativo. Porém, os, os jogos mesmo que davam público eram os jogos da nobreza, que a nobreza participava. Como eles tinham mais tempo ocioso, então eles tinham mais tempo para se dedicar a isso. Já o povão,
né, as camadas mais baixas, camadas sociais mais baixas, eles praticavam, só que não era caráter, vamos dizer assim, profissional, certo? E esse jogo, como eu já disse, vem dos Olmecas, né, que era um ancestral muito antes dos maias, dos astecas, povo pré-colombiano, muito antes. Data de 3.000 anos atrás, esse jogo. Não vou mais explicar como é o jogo, que eu já expliquei na aula passada, né? Basicamente, mesmo assim eu vou dar uma revisão aqui. Basicamente, dois anéis na vertical, que você tinha os anéis medem, uma altura de 2 metros até 6 de altura. Você podia usar tacos, você podia usar as mãos, você podia usar os pés, o joelho, qualquer parte do corpo para tentar passar essa bola. Aqui, então o time tentava passar de um lado, o time tentava do outro. Há um jogo muito parecido, certo? Hoje em dia há um jogo muito parecido que cadê? Deixa eu ver aqui no texto, que é praticado ainda hoje na região de Sinaloa, que usa os quadris para jogar a bola de um lado para o outro. Fazendo uma análise, os nossos índios, o nosso povo indígena, ele joga um futebol parecido também, só que no lugar com o futebol que nasceu na Inglaterra, só que no lugar do também tem um campo, tem as balizas, as traves, só que no lugar do pé eles usam a cabeça. Vocês já viram futebol indígena, que é com a bola de látex, aquela borracha que sai da seringueira, né? E aí eles se utilizam da cabeça. Vale a pena você dar uma olhada aí, uma pesquisada sobre o futebol indígena brasileiro. Esse futebol asteca, ele era praticado com recreação, como eu já disse, mas às vezes, quando a nobreza jogava, existia até um campo de aposta, certo? Ninguém se machucava. Aqui o texto engraçado quando diz que ninguém saía morto, salvo algum acidente. Então ninguém se machucava seriamente, era mais para recreação e eventualmente surgiam apostas e, vamos dizer assim, campeonatos, né, duelos, mas não para critério de sacrifício, como era nos povos maias. A conquista do Império Inca se dá com Hernán Cortés, certo? Um mexicano, não, um espanhol, que vai entrar na Península Mexicana devagarzinho, né? Ele vai com a expedição 500 mil homens, certo? Para a Península de Yucatán, pede para entrar no Império Azteca e ele é recebido de forma cortês, né, pelo imperador Montezuma, só que Montezuma não deixa ele entrar na capital. E aí ele, percebendo como é que funciona a política asteca, ele vai bolar uma estratégia, porque os astecas eles dominavam vários outros povos pequenos, locais e cobravam muito tributo, muito imposto. Então os impostos astecas eram muito caros para esses povos derrotados. Então o que foi que Hernán Cortés fez? Ele teve a ideia de juntar esses povos inimigos e prometer que caso dominasse o Império Azteca, não cobraria os impostos. Né? E aí esses povos que já eram inimigos dos astecas, dominados por centenas de anos, se juntaram ao povo espanhol, certo? Aos conquistadores espanhóis nessa empreitada, certo? Aqui tem uma parte do texto interessante, a partir daqui. Ele, no caso Hernán Cortés, percebeu que o poder dos astecas era baseado no controle militar e que inúmeros povos subjugados eram obrigados a pagar pesados impostos. Cortés então passou a usar esses povos como seus aliados contra os astecas. O primeiro povo que se aliou aos espanhóis foi o Totonaca e vários outros povos depois, né? Então, Cortés convenceu de que a aliança com os espanhóis oferecia vantagem de não haver mais obrigação de pagar os impostos que eram pagos aos astecas. Por fim, os espanhóis foram autorizados por Montezuma a entrar na cidade de Tenochtitlan, capital, né? O que se concretizou em 3 de novembro de 1519. Os relatos dos espanhóis retratam seu encantamento diante da grandiosidade da capital asteca, o qual possuía ao menos 200 mil habitantes e muito provavelmente era maior do que qualquer cidade europeia da época. La Noite Triste.
A Noite Triste e a Conquista de Tenochtitlan. Quando entraram em Tenochtitlan, os espanhóis foram recebidos pelo imperador Montezuma de maneira amistosa, de maneira cordial, de maneira simpática e educada. No entanto, Cortés sequestrou o imperador. Em seguida, o conquistador espanhol precisou abandonar Tenochtitlan para resolver questões urgentes em Veracruz e deixou Montezuma na posse de seus homens. Ao retornar a Tenochtitlan, Cortés encontrou a cidade rebelada e as forças astecas organizadas e prontas para atacar os espanhóis, que lá estavam. A rebelião asteca forçou os espanhóis a fugirem de Tenochtitlan, da capital. Durante a confusão, o imperador Montezuma supostamente, aí eu quero colocar umas aspas, certo? Tá aí umas aspas nesse supostamente. Foi morto após ser apedrejado acidentalmente, bota uma aspa muito maior, supostamente e acidentalmente é muito mais explicado, no crânio. A fuga dos espanhóis terminou em desastre, pois foram atacados por guerreiros astecas, que resultou em muitos mortos. Pelo menos metade dos homens de Cortés morreu nessa empreitada, que ficou conhecida como a Noite Triste. A Noite Triste para os espanhóis, para os astecas foi a Noite Alegre, foi o contragolpe. Acontecia na virada de 30 de junho para 1º de julho de 1520. Só um ano depois foi que Cortés vai reagrupar suas tropas, pegar novos guerreiros inimigos dos astecas e juntar com seu exército e assim declarar a vitória, invadir Tenochtitlan e declarar a vitória espanhola e conquistar de fato esse reino pré-colombiano para na verdade, a sociedade toda, pré-colombiana para os espanhóis, até porque depois da conquista de Montezuma, Cortés foi devagarzinho conquistando cidades menores até absorver todo o império, até então conhecido como Império Azteca, certo? E todos os povos que os astecas dominaram. E assim a gente acaba nossa trilogia de povos pré-colombianos. O que aconteceu posteriormente a isso, eu não vou adentrar muito aqui, porque a gente já sabe, os espanhóis tomaram as riquezas, dizimaram a população, pegaram o ouro, a prata e levaram para a Espanha para desmanchar, para virar moeda cambial. Enfim, foram esses os três povos pré-colombianos, certo? Que a gente vai estudar nesse capítulo. E até a próxima aula. Valeu!